Só o começo das confusões do Caravaggio. Olá, meus amores! Os 50 fatos de hoje é uma viagem no tempo. Vamos falar de Caravaggio. Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, nasceu em Milão, provavelmente em 29 de setembro de 1571, filho de Fermo, um mestre de obras, e Lúcia Aratori. Caravaggio é o primogênito de 4 filhos. Seu avô materno trabalhava para os Sforza Colonna e tinha uma posição importante na administração dos bens da família. Caravaggio era o nome do vilarejo de origem da sua família e sede do marquesado de Francesco Sforza e Constanza Colonna. O pai do Caravaggio morreu de peste em 1577. Sua mãe Lúcia foi obrigada a vender parte das terras para sustentar os filhos ainda pequenos. Ela morre em 1590. Caravaggio desde cedo manifestou interesse pela pintura. Aos 12 anos ele foi aprender pintura com o artista Simone Peterzano no seu ateliê em Milão. Ele ficou com o Peterzano até 1588 e até 1591 não se sabe muito bem o que ele fez. É possível que ele tenha viajado para Lombardia e Vêneto para estudar os grandes artistas do século XVI. O nome dele é citado em uma escritura pública de Lombardia em 1592. Caravaggio deve ter chegado em Roma por volta de 1595 e ele vivia em duras condições de pobreza. Tudo indica que no começo ele se arranjava como podia para sobreviver, fazendo cópias de quadros de devoção e outros trabalhos sem muita importância. O relato de um barbeiro de 1597 diz o seguinte sobre ele: este pintor é rapaz grande, de 20 ou 25 anos, com um pouco de barba preta, gorducho, com cílios grossos e olhos pretos, que anda vestido de preto não muito bem, que usa um par de meias pretas um pouco rasgadas e os cabelos longos para frente. A chegada do Caravaggio em Roma coincide com um momento de amadurecimento da Igreja Católica, com a adoção de novas práticas teológicas e políticas por conta da Reforma Protestante no início do século XVI. E a comunicação através da arte foi muito importante para a Igreja nesse período. Os cardeais e as famílias ricas de Roma faziam muitas encomendas para a decoração de igrejas e palácios, principalmente para a comemoração do ano de 1600, o Ano Santo. Por isso, muitos artistas da Europa vêm para Roma, inclusive o Caravaggio e o Carracci, que são protagonistas daquele momento. Enquanto o Carracci faz pinturas classicistas com representação idealizada, o Caravaggio desenvolve uma pintura naturalística baseada na representação da realidade como ela é, sem idealização, e isso é revolucionário. Logo ele começa a trabalhar para o cardeal Francesco Maria del Monte, que vivia cercado por intelectuais, aristocratas, personalidades refinadas, mecenas, e eles dividem o gosto por arte e música. O tocador de alaúde é feito nesse ambiente estimulante. Nesse período ele elabora as características revolucionárias do seu trabalho: a observação ao vivo, o formato natural das figuras, a cena em primeiro plano para envolver quem observa, o fundo neutro ou escuro, o fecho de luz forte e direto, proveniente de uma fonte bem precisa, e o chiaroscuro acentuado. Por conta da sua amizade com o Del Monte, ele pinta sua primeira obra pública na Capella Contarelli. São obras enormes que ele nunca tinha feito até então e com vários personagens na mesma tela. Na Vocação de São Mateus, o gesto de Cristo foi influenciado pela criação de Adão do Michelangelo. No Martírio de São Mateus, ele pintou uma versão em cima da outra, porque não ficou satisfeito com a primeira. E o Caravaggio ficou muito famoso, ele recebia uma encomenda atrás da outra e ter uma tela do Caravaggio era sinônimo de status. O Caravaggio tinha uma personalidade quase presunçosa e a fama ia aumentando a vaidade. Um contemporâneo dele relatou o seguinte: tem também o Michelangelo da Caravaggio, que faz coisas maravilhosas em Roma. Porém, junto ao trigo bom nasce o joio. De fato, ele não permanece muito no estúdio, mas após trabalhar por umas 2 semanas, ele sai em busca de diversão por 1 mês ou 2 com a espada na cinta e um empregado que o segue, e vai de um jogo ao próximo, sempre disposto a começar uma briga, tanto que é raro relacionar-se com ele. Apesar de tudo, a sua pintura é fora do comum. O Caravaggio monta as cenas com luz e sombra que parecem um palco de teatro. A partir de 1601, ele se transfere para o palácio do cardeal Girolamo Mattei e seu irmão Ciriaco. Ele faz várias pinturas para o Ciriaco, inclusive as cenas de Emaús. Para pintar a morte da Virgem, o Caravaggio pediu que a dona da sua casa tirasse metade da laje de um dos quartos, para ele ter altura para pintar o retábulo e também usar a janela do sótão como segunda fonte de luz. Em 1603, o artista Giovanni Baglioni denunciou o Caravaggio e outros amigos dele por difamação
difamação. Ele já tinha sido preso um tempo antes por posse de armas sem autorização. Isso é só o começo. No quadro Nossa Senhora dos Peregrinos, a modelo que ele usou para fazer a pintura foi a sua amante Madalena Antonetti com seu filho Paolo. O Caravaggio era muito briguento. Ele foi denunciado por atirar um prato de alcachofra no rosto de um garçom. Depois ele é preso por atirar pedras na polícia. É preso de novo por porte ilegal de arma. Até que o marido da Madalena, porque a Madalena parece que tinha um marido, diz que é atacado pelas costas pelo Caravaggio. E aí o Caravaggio foge para Gênova. Mas ele volta para Roma no mês seguinte e pede desculpas públicas para o Pasquale, marido da Madalena, que retira a queixa. É nesse período que ele pinta o São Jerônimo, que mostra o santo traduzindo a Bíblia. No domingo 28 de maio de 1606, Caravaggio e um grupo de amigos, e Ranuccio Tommasoni e mais um outro grupo de amigos, se desafiam para um duelo. O Ranuccio cai no chão e o Caravaggio vai com a espada e enfia a espada na coxa do Ranuccio. E aí o Ranuccio morre. Caravaggio fugiu imediatamente de Roma. Ele tinha protetores poderosos, então logo ele estava em segurança no feudo de Colonna. Lá ele pinta outra cena de Emaús, bastante obscura e angustiante, e uma Madalena bem dramática. Ele segue para Nápoles, onde ele é bastante reconhecido, famoso, e pinta as 7 obras de misericórdia. 8 meses depois dele chegar em Nápoles, ele viaja para Malta, que era a sede da Ordem dos Cavaleiros de São João. Não se sabe exatamente por que ele foi para lá, se ele queria se juntar à ordem para ser perdoado pelo homicídio, ou se ele queria ser nomeado o cavaleiro, assim como o seu rival Baglioni. E em Malta ele é nomeado cavaleiro da ordem. Na tela, degolação de São João Batista, ele assina como Fra Michelangelo. Detalhe que ele assina com o sangue do São João degolado. Essa tela é talvez tida como a obra-prima absoluta do Caravaggio. Toda a cena acontece na altura do São João morto. As medidas da tela coincidem com a parede de fundo da catedral onde ela foi instalada, e a direção da luz provém das janelas originais. O espectador participa totalmente da cena, que é retratada com muito realismo. Um ano depois de chegar em Malta, ele arruma outra briga e vai preso. A cela subterrânea é um buraco de 4 metros de profundidade. E sabe-se lá como ele consegue escapar e chegar ao porto sem ser visto. É bem provável que algum amigo poderoso ajudou ele na fuga. Ele vai para Sicília e passa 12 meses fugindo de uma cidade para outra. E, incrivelmente, onde ele parava, ele tinha encomendas. Caravaggio estava na moda. Mas o Caravaggio vivia angustiado, atormentado, e parece que ele dormia vestido e com um punhal em mãos. Ele foi atacado e ferido gravemente no rosto, parece que ele ficou desfigurado. E mesmo assim, continuou pintando. Davi com a cabeça de Golias pode ter sido um presente ao cardeal Scipione, como um apelo para o perdão do Papa. A cabeça do Golias parece ser um autorretrato do Caravaggio. No verão de 1610, ele pegou um barco para ir para Roma, só que ele foi detido pelo capitão, que tinha uma lista de pessoas procuradas. Ele conseguiu se libertar, mas quando chegou no porto, que ficava a 120 quilômetros de onde ele estava, ninguém sabe como ele chegou no porto, o barco já tinha ido embora com todas as suas posses, os seus pertences e as suas telas. O Caravaggio morreu alguns dias depois no hospital, em 18 de julho de 1610, aos 38 anos. As pinturas do Caravaggio pertencem a museus importantes do mundo e elas têm um valor inestimável, elas nunca devem ser colocadas à venda. Algumas poucas pinturas que não têm confirmação da autoria são colocadas em leilão, mas sempre dá confusão, como essa história do cara que vendeu por 42 mil libras e aí depois queria processar a Sotheby's por eles não terem confirmado mesmo se era um Caravaggio ou não. O quadro Natividade foi cortado da moldura e roubado do Oratório São Lourenço, em Palermo, em 1969. Ao que dizem, a máfia da Sicília é responsável por esse roubo, mas a tela nunca mais foi encontrada. Ela pode ter sido destruída quando foi tirada da moldura, ela pode ter sido comida por ratos e porcos na fazenda onde ela estava, também pode ter sido totalmente danificada, enterrada na terra, onde sei lá o que fizeram com essa pintura. Várias hipóteses, nenhuma solução, e nunca mais se viu essa pintura. Caravaggio é um filme de 1986 e é o primeiro filme da Tilda Swinton. O Caravaggio influenciou muitos artistas como o Rubens e a Artemisia Gentileschi. A gente tem até vídeo no canal sobre essa pintura da Artemisia, que é a Judite decapitando o Holofernes, que é parecida com a do Caravaggio. Uma tela do Caravaggio foi encontrada por uma família em 2014 na França, enquanto eles buscavam os motivos de um vazamento no teto. Imagina isso, você abre o teto e tem um Caravaggio. A tela é uma versão da Judite decapitando o Holofernes e os especialistas se dividem se é mesmo ou não
não um Caravaggio. Grandes chances de ser. As informações desse vídeo vieram deste catálogo aqui, de uma exposição do Caravaggio que aconteceu no MASP em 2012. Eu tenho boas lembranças dessa exposição. É daquelas exposições que faz você ter vontade de querer aprender mais. Ela mexeu muito comigo na época. Na verdade, eu participei de um grupo de senhoras que estudou o Caravaggio e fez uma visita depois guiada. E aí, nossa, sei lá, mó carinho por essa exposição. E uma boa lembrança mesmo. Acho que temos 50 fatos do Caravaggio. Eu achei que não ia dar, levando em consideração que ele é de 1500 e pouco e que a gente sabe bem quase nada da vida dele. Quer dizer, sabe bastante coisa, né? Ele brigou bastante, deu bastante fato. Então tá bom, meus amores, vamos conversar aqui nos comentários. Se quiserem fazer outras sugestões de 50 fatos, estamos a ouvidos. Beijos, se inscreve no canal, dá like no vídeo e se inscreve nas redes sociais também. Vamos lá. Tchau.